Dizem por aí que eu sou a velha louca que matou o marido e enterrou os pedaços no quintal, para que os cachorros comessem. Mas, gente, ninguém sabe o que rolou de verdade antes disso. Meu nome é Maria do Carmo, tenho 75 anos, vivo sozinha nesse sítiozinho em Sertãozinho, no Nordeste, faz mais de 40 anos. Só eu, minhas cabras, meu gato preguiçoso e essas histórias que o povo inventa sobre mim. Vocês já pararam para pensar como uma mulher como eu, que mal chega aos 1,50 de altura, virou lenda de terror por aqui? Me contem nos comentários. Vocês acreditam em tudo que ouvem ou acham que sempre tem mais por trás? Se vocês estão curtindo essa história, deem um like e se inscrevam aí no canal para não perder as próximas. Ah, e comentem de onde vocês estão assistindo. Quem sabe eu mando um abraço para o seu estado. Eu nasci numa família pobre, lá nos anos 50, numa casinha de taipa no interior de Pernambuco. Meu pai era roceiro, daqueles que acordava antes do sol e voltava depois dele se pôr, e minha mãe cuidava de tudo em casa, com 8 filhos para criar. Eu era a mais velha das meninas, então aprendi cedo a lavar, cozinhar, cuidar dos menores. Vida simples, sabe? Sem luxo, mas tinha amor. Eu sonhava com uma casinha própria, um marido bom, filhos correndo no terreiro. Coisas bobas, mas que faziam sentido para uma menina de 15 anos. Casei aos 16 com o João, que tinha 30. Não foi por amor, não. Meu pai arrumou, disse que era um bom partido, que ele tinha uma rocinha e podia ajudar a família. Eu chorei a noite toda antes do casamento, mas no dia seguinte vesti o vestido emprestado e fui para a igreja, com o coração apertado como se estivesse indo para o matadouro. No começo, parecia que ia dar certo. João era trabalhador, tirava o chapéu para cumprimentar as vizinhas, pagava as contas em dia. Mas à noite, quando a porta fechava, ele virava outro. A primeira vez que me bateu foi por causa de um arroz que queimou um pouquinho. Ele gritou que eu era burra, que não servia para nada, e me deu um tapa que me jogou no chão. Eu chorei baixinho, pedindo perdão, achando que era culpa minha. Desculpa, João, eu faço melhor amanhã. Ele me puxou para o colo, disse que me amava, que era só o estresse da roça. E eu acreditei, porque queria acreditar. Mas os tapas viraram rotina. Um dia porque a casa não estava limpa o suficiente, outro porque eu demorei na feira. Ele bebia cachaça toda noite, voltava fedendo e descontava em mim. Eu me encolhia no canto da cama, esperando passar. O pior era o medo constante. Eu acordava cedo, fazia o café, limpava tudo, cuidava das cabras e ficava contando as horas para o sol baixar, para o som dos passos dele na estrada. Meu coração acelerava, as mãos tremiam. Hoje vai ser diferente, eu pensava, mas nunca era. Ele chegava, olhava torto, encontrava algum motivo para brigar. Uma vez, quebrou meu braço porque eu sorri para um vizinho que passou e me cumprimentou. Fui para o posto de saúde sozinha, disse que caí da escada. A enfermeira olhou para mim com pena, mas não perguntou mais nada. Ninguém perguntava. No sertão, briga de marido e mulher é coisa particular, né? Eu me sentia sozinha no mundo, como se ninguém visse o que estava acontecendo. Engravidei do primeiro filho aos 18. Achei que ia mudar tudo. Agora ele vai amolecer, vai virar pai de família. Nasceu o Pedro, um menininho forte, de olhos pretos como os do pai. João até sorriu no dia, pegou o bebê no colo, disse que ia ser um homem de verdade. Por uns meses, as coisas acalmaram. Ele batia menos, só gritava. Mas quando o sermão do Pedro começou a andar, tudo piorou. João via o menino chorar e descontava em mim. Você não sabe educar essa criança. Uma noite, ele chegou bêbado, o Pedro estava com febre, chorando. João pegou o cinto e veio para cima de mim, dizendo que eu era uma mãe ruim. Bateu tanto que perdi o bebê que estava esperando, o segundo. Sangrei a noite toda, sozinha no chão da cozinha, enquanto ele roncava na cama. No dia seguinte, ele pediu perdão, trouxe uma flor do mato. Foi a cachaça, Maria, eu te amo. E eu perdoei, porque para onde eu ia? Sem dinheiro, sem família que pudesse me ajudar, com um filho pequeno. Os anos foram passando e veio mais 2 filhos, a Ana e o Luiz. Cada gravidez era um inferno. Eu trabalhava o dia todo na roça com a barriga crescendo,
e à noite aguentava as pancadas. As crianças viam tudo. O Pedro, com 5 anos, tentava se meter. Pai, para! Mas levava um tapa e ia chorando para o canto. Eu via o medo nos olhos deles, o mesmo medo que eu sentia. Meu coração doía mais por eles do que por mim. Eu tentava proteger. Abraçava eles depois, dizia que o pai estava cansado, que amanhã seria melhor. Mas no fundo, eu sabia que era mentira. Eu estava virando uma sombra, uma mulher sem vida própria. Não saía de casa sem permissão, não falava com ninguém. João controlava tudo, o dinheiro da feira, as roupas que eu usava, até as visitas das vizinhas. Mulher minha, fica em casa, ele repetia. Uma vez, tentei fugir. Juntei umas moedas escondidas, peguei as crianças e fui para casa da minha irmã em outra cidade. Mas ele me encontrou 2 dias depois. Arrastou a gente de volta, me bateu na frente dos filhos até eu desmaiar. Se tentar de novo, eu mato vocês todos. Depois disso, eu desisti. Comecei a pensar em acabar com tudo. Guardava remédio para rato no armário, olhava para o poço fundo no quintal. Mas olhava para os meus filhos e parava. Quem cuida deles se eu for embora? Então seguia vivendo dia após dia como um bicho acuado. O medo virava normal, como respirar. Mas o medo não fica para sempre. Ele vai crescendo até explodir. Foi numa noite de chuva forte, faz uns 30 anos. João chegou mais bêbado que nunca, fedendo a cachaça e perfume barato. Eu soube na hora, ele estava com outra. As vizinhas cochichavam, mas eu fingia não ouvir. Ele gritou que a comida estava fria, me jogou contra a parede. Os filhos estavam no quarto tremendo. Ele veio para cima de mim, rasgando minha roupa, dizendo que eu não prestava nem para isso. Você é minha, faço o que quiser. Eu chorei, pedi para parar, mas ele ria. Então ele disse, amanhã eu trago a outra para cá, você que se vire para servir a gente. Meu sangue ferveu. Não era só dor, era raiva misturada com desespero. Esperei ele dormir, roncando como um porco. Levantei quietinha, fui para a cozinha. Peguei a faca velha que usava para cortar lenha, aquela que meu pai me deu. Minhas mãos tremiam, mas algo dentro de mim estava calmo, como se soubesse o que fazer. Voltei para o quarto, olhei para ele ali, vulnerável pela primeira vez. Não pensei 2 vezes. Enfiei a faca no peito dele, rápido, para não acordar. O sangue jorrou, quente nas minhas mãos. Ele abriu os olhos por um segundo, surpreso, mas não deu tempo de gritar. Meu coração batia louco, mas eu não parei. Arrastei o corpo para o quintal na chuva que lavava tudo. Cavei um buraco fundo atrás da casa, perto do pé de goiaba. Joguei ele lá, cobri com terra e pedras. Os cachorros latiam, mas a chuva abafava. Voltei para dentro, lavei tudo, deitei na cama como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, o sol nasceu normal. Eu disse para os vizinhos que ele foi embora com uma mulher. Ninguém perguntou muito porque todo mundo sabia como ele era. Mas o Pedro, meu filho mais velho, viu tudo. Ele estava acordado no quarto, espiando pela fresta da porta. No dia seguinte, ele veio para mim, olhos cheios de lágrimas. Mãe, eu ajudo a gente. Ele tinha 12 anos, mas entendeu. Ajudou a limpar as marcas no chão, nunca contou para ninguém. Aquilo nos uniu, mas também nos machucou. Ele cresceu rápido demais, carregando esse segredo. Os outros filhos foram embora assim que puderam, fugindo do fantasma da casa. Eu fiquei sozinha, mas pela primeira vez, livre. Comecei a mudar tudo. Pintei a casa de amarelo, plantei flores, adotei um gato. O medo foi saindo aos poucos, como uma ferida que cicatriza. Mas às noites, eu ainda acordava suando, achando que ele ia voltar. Os rumores começaram logo. A Maria matou o João e enterrou no quintal. Os cachorros desenterraram um osso. O povo inventava, mas ninguém provava. A polícia veio uma vez, um rapaz jovem, perguntou onde ele estava. Eu disse que foi embora, mostrei a casa limpa. Ele olhou o quintal, mas não cavou. Sem corpo, sem crime, disse e foi embora. Os vizinhos me olhavam torto, mas as mulheres vinham cochichar. Você fez o que tinha que fazer. Algumas contavam suas histórias, de maridos ruins, e eu ouvia, abraçava. Virou uma coisa estranha. Eu, a louca do quintal, virando conselheira.
Anos depois o Pedro voltou. Tinha casado, tinha filhos. Sentamos na varanda, ele me olhou nos olhos. Mãe, eu nunca julguei. Você salvou a gente. Chorei como nunca. Os outros filhos voltaram também, aos poucos. A Ana trouxe os netos, o Luiz mandava carta. A casa enchia de riso, de vida, mas o segredo ficava entre nós. Eu não me arrependo, mas dói pensar no que perdi. A menina sonhadora que fui, os anos de paz que podiam ter sido. Hoje, vivo tranquila, cuido do meu jardim, converso com o gato. O passado é uma cicatriz, mas não me define mais. Se você está passando por algo assim, sentindo esse medo que aperta o peito, escuta. Não é normal. Não é destino. Começa devagar, guardando um dinheirinho, falando com alguém de confiança. Tem ajuda, tem o 180 para ligar. Você merece uma vida sem tapas, sem gritos. Me contem nos comentários qual parte dessa história mexeu mais com vocês. Se inscrevam para mais histórias reais e compartilhem com quem precisa ouvir. Um abraço forte, gente.